E o que é mais interessante, a professora, ela estava atualizando a linguagem dela, quer dizer, o modo dela se relacionar com os alunos, né, de uma forma mais próxima da realidade desses alunos, e criando uma situação, né, que tem alguns estudiosos que falam sobre isso, um deles é o Moran, né, de um ensino chamado ensino híbrido. Né? O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é a integração, a junção, né? Dos processos ensino-aprendizagem à distância ou online, como alguns chamam, né? Integrando esses processos com os processos mais convencionais, mais tradicionais, os chamados presenciais, que é a grande tendência. Que é uma grande tendência. Então, assim, não tem mais hoje como você separar aquilo que antes a gente chamava de virtual e aquilo que antes a gente chamava de real. Quer dizer, essas dimensões da gente se relacionar com o mundo, elas estão cada vez mais imbricadas, integradas. Então, a aplicação, né, olha só como uma coisa tão simples, né, utilizar um recurso de um aplicativo de rede social na sala de aula tem um impacto enorme. Agora, nesse caso aí, o professor ele precisa saber o que ele está fazendo, né? Ele precisa da chamada intenção pedagógica, ele precisa conhecer minimamente. Não é ter um conhecimento de programação, né? Nada disso, mas ele tem uma sacada de como aquilo pode ser, né, incorporado na prática dele. Então, a inovação, a aplicação, eu acho que ela, na maioria das vezes, ela é algo muito mais simples, né? Embora precisa ser planejada. Precisa ser planejada, precisa, né, de conhecimento, né? O profissional precisa de uma formação, mas também de abertura. Claro, lógico. Que aí é um outro problema que a gente encontra, isso no campo da educação, e aí eu digo educação escolar e também familiar, é que há ainda, né, Lies, muito preconceito, né? Muito preconceito. Eu acho que o preconceito é um grande entrave. O preconceito, seja por uma falta de conhecimento, um desconhecimento, né? Um preconceito também como resistência, né? Porque eu não sei, eu não conheço, né? Eu não domino, então isso me traz uma certa insegurança, né? Principalmente se eu estou diante dos alunos. Então, esse preconceito, eu acho que a gente precisa elaborar ele. Inclusive, elaborar o preconceito não tem nada a ver com agora a gente ficar endeusando as novas tecnologias, achando que as novas tecnologias agora é a salvação, que não é, né? Que vai trazer a redenção humana, não vai trazer, não é isso. Não é porque eu agora utilizo um aplicativo na sala de aula que os meus alunos vão ser excepcionais, ou eu vou ser excepcional, a relação vai ser excepcional. Tendência, num bom uso, é melhorar, mas isso não significa tudo. Então, ultrapassar o preconceito não é também agora... Só uma abertura, concordo plenamente com você e ainda completa a seguinte forma, Marcelo. Devemos entender novas tecnologias não como novas tecnologias digitais. Né? São duas coisas diferentes. Sim. Né? Porque essa questão, quando nós colocamos um conceito amplo, né, não se referir apenas às novas tecnologias, como novas tecnologias digitais. Né? É por isso que a aplicabilidade entra muito e o desenvolvimento de novas metodologias de utilização, que nós podemos contextualizá-las e categorizar dentro dessas novas tecnologias. Concordo totalmente com você e inclusive o próprio sentido de método, né, que é uma coisa assim que eu tenho me debruçado, que eu tenho estudado, né? Então, assim, a gente tem um sentido de, quando se fala metodologia, método, novas tecnologias, tem uma relação, mas eu vou falar especificamente aí de método, de metodologia. A gente pode ter um entendimento do método como algo, né, método como algo, né, que vai proporcionar alguma coisa a mim, que vai me levar a algum lugar, né? Na verdade, um meio para,
né? O método seria um meio para, um caminho para, né? Para algo útil, para algo mais eficaz, para algo mais produtivo, né? Uma outra forma de eu entender o método, e que isso tem a ver com tecnologia, né? Tem a ver com tecnologia. Uma outra forma de eu entender o método é eu entender o método em si. Não, o método não como algo para, né? É aquela velha história, né? Por exemplo, quando a gente pensa no caminho, a ideia de método também como um caminho. Então eu posso pensar o caminho que vai me levar a algum lugar, ótimo, tá certo, mas eu posso pensar também o caminho a partir da própria experiência do caminhar. Isso. E aí a gente pensar, por exemplo, a questão das relações como método. Então o modo de eu estar com você aqui, o modo da gente se relacionar, né, tem a ver com o método. Né? O próprio inscrito que está no canal, que está assistindo esse vídeo agora, tem a ver. Tem a ver com o método. Tem o modo como ele se relaciona, o modo como ele se apropria. Né? E aí tem uma coisa assim que me incomoda muito, que eu acho que a gente pode até abrir um outro tema para discutir sobre isso, em relação às chamadas metodologias ativas de aprendizagem. Tem uma coisa que eu me incomodo, né? Tem uma coisa que eu me incomodo em relação às metodologias ativas, que eu adoro, né? que eu tento me apropriar, eu tento estudar, sempre que eu posso, né? Tenho conversado com alguns colegas que trabalham com metodologias ativas, as chamadas metodologias ativas, mas o que eu vejo, muitas vezes, em relação às metodologias ativas, é uma ênfase na técnica. Né? É uma ênfase na técnica, é uma ênfase no método como meio, né? É uma ênfase às vezes na tecnologia em si, né? do objeto em si, da dinâmica em si, né? de uma sistematização em si, e eu acho que se perde aí o entendimento de método como aquela ideia da experiência do próprio caminhar, né? Do método como a forma como eu estou de criar condições para. Perfeito. E aí eu tenho chamado isso de metodologia viva. Eu convido você a fazer parte do canal Frones, do professor Marcelo, faça sua inscrição e ative as notificações, que semanalmente novos vídeos serão postados. Assim como o Liésio está fazendo essa propaganda aqui em relação ao nosso canal Fronesis, eu também, né, quero convidar a você, né, a visitar o Cognitivo Group, que é um canal coordenado pelo professor Liésio. Também nós vamos estar colocando aqui, né, o endereço, e lá vocês vão encontrar assim, uma série, né, de vídeos que tratam especificamente sobre a ciência cognitiva, né, a neurocognição, inclusive com muitos vídeos trazendo situações práticas, aplicáveis, né, aulas de laboratório, enfim. Então, a gente fica com esse compromisso de fazer uma discussão, né, sobre as chamadas metodologias ativas. Ou metodologias vivas.